Pelo menos mais 3 reforços chegarão no Goiás até o final da janela de transferências. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes do que pensa a diretoria do Goiás, as posições que possivelmente terão aí como objetivo melhorar esse elenco do Jair Ventura e já garanto para vocês, viu, dificilmente grandes nomes que podem agradar a gente. Além disso, no vídeo de hoje quero comentar também sobre uma polêmica envolvendo aí que eu vi muitos de vocês comentando tanto no WhatsApp quanto no Instagram, essa classificação do rival Atlético Goianiense para as semifinais da Copa Sul-Americana. Qual a importância desse fator para a diretoria do Goiás finalmente acordar e ver que parou no tempo? E também, caso o Atlético conquiste ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, vai ser maior que o Goiás, o que pode afetar nessa rixa, né, se assim podemos dizer, de maior do Centro-Oeste, e a importância do Goiás finalmente ter um rival no cenário goiano. Além disso, comentar também sobre a situação contratual do atacante Bruno Mezenga. Você lembra dele? Pois é, ele ainda pertence ao Goiás, tem vínculo até quando? Será que o CSA paga os seus salários, os seus números por lá e a chance ou não dele continuar no Goiás para o ano que vem? Serão os 3 principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive nesta última na terça-feira, né, eu gravei um vídeo falando sobre, por exemplo, as obras na Serrinha, por que paralisou. Vou deixar na tela final para vocês darem uma olhada, e também o nosso canal de cortes que vai estar aqui embaixo na descrição. Outro recadinho também importante que eu quero passar para vocês é do Mr. Sacada, apoiador aqui do nosso canal no YouTube e também lá no Instagram. Está localizado no Alto da Glória, diversos lanches bem legais para você conferir. Por exemplo, tem um combo aí completão de R$ 39,90 com x-tudo de 100 gramas de carne, de hambúrguer, né? Além de 500 gramas de batata frita, tem suco ou até mesmo o refrigerante em lata. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Além disso, de um mega desafio onde você pode concorrer até R$400 nesse desafio bem interessante lá do Mr. Sacada. No caso, você precisa comer aí 1,450 kg do Mr. Sacada Montanha. Você ganha R$450 na hora. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição para você conferir, ou o lanche normal, né? Ou caso você queira se aventurar por lá também. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente de uma polêmica que vem aí tomando conta tanto, ou Facebook, Instagram, principalmente no WhatsApp, e essa última classificação do Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana. Um fator assim que eu sempre vi muito da torcida do Goiás. Obviamente a gente seca, né? Não dá para torcer para rival, mas assim que algum outro grande feito acontece, dificilmente o Goiás, a torcida em si, começa ou a culpar propriamente o outro time e não olhar para o próprio umbigo, né? O Goiás se encontra hoje nessa situação de deixar o Atlético aí, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, praticamente ser o principal responsável pelos grandes feitos, pelos bons feitos, assim podemos dizer, do futebol goiano, e o Goiás completamente para trás, ultrapassado. Nesse ano agora de 2022, pelo menos, né, conseguiu o seu retorno na Série A, mas fato, né, vou trazer até os números também em relação a dívidas, a importância de uma constância na primeira divisão e o que podemos também fazer em relação a esse cenário. Já garanto de primeira, tá? O Atlético, independente de se conquistar um título ou da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil, que possivelmente vai classificar também para as semifinais. O Corinthians é horroroso, né? Dificilmente vai conseguir reverter esse resultado. Então eles terão aí pelo menos 2 competições já nas semifinais. Talvez ganhe uma, talvez não, enfim, isso não é tão relevante para nós, mas de fato, caso uma conquista dessa realmente aconteça, não acho que seja maior que o Goiás. Pode ter feito a maior façanha, se assim podemos dizer, do futebol goiano, mas ser maior do que o Goiás em relação a toda a história, aí não, fica bem para trás, né? É só a gente pegar, por exemplo, alguns números. O Atlético está na sua 13ª participação na Série A, no ano passado, nesse ano agora que superou a marca em relação, por exemplo, às participações na Série C, que no caso do time rival são 12, né? O Goiás não, tem 42 participações na primeira divisão nacional, só outras 10 na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo 6 nas últimas 11, 12 temporadas, ou seja, o Goiás praticamente acabou, né? Aquele grande Goiás dos anos 2000, 2005, até o comecinho de 2010, em relação ao que virou depois, né? Realmente é uma tristeza assim tão grande, que poderia ser pior, se a gente comparar, por exemplo, com equipes como o Figueirense, que já está, por exemplo, hoje na 3ª temporada consecutiva na Série C, ou até mesmo Juventude, que foi muito bem ali nos anos 2005, 2006, mas depois que caiu para a Série B só voltou, né, há 2 temporadas atrás, o que a gente poderia estar pior, mais endividado ou algo nesse sentido. Mas se olhar para o outro lado, né, outros clubes que, por exemplo, eram mais ou menos do mesmo nível do Goiás, como o Atlético Paranaense, olha onde, né, que eles já se encontram hoje, e outros clubes ali intermediários, que meio que vêm tomando esse lugar de protagonismo do Goiás. Só a gente olhar, por exemplo, o Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense, até mesmo o próprio América, que mesmo se cair, por exemplo,
para a Série B do ano que vem, né? Não acredito que isso aconteça, mas são equipes organizadas para voltar ainda mais forte nas próximas temporadas, e o Goiás muito pelo contrário, né? Cada ano com dívidas maiores. Agora chegou aí o Paulo Rogério Pinheiro, até que é um cara inteligente nessa parte de finanças, mas não acredito que o Goiás voltará aos seus dias de glória sob o comando aí, por exemplo, da família Pinheiro. Enfim, eu acho que é um ponto importante para o Goiás de ter um rival. Muitas vezes a gente já falou isso, né, de não ter um time à altura do Goiás, por exemplo, até mesmo para incomodar. Até título de comparação, né, a Copa do Mundo que não aconteceu aqui em Goiânia em 2014, quando foi decidido ali mais ou menos em 2007 e 2008, obviamente Goiânia não poderia ficar de fora de forma alguma. Mas já pensou se tivesse o Goiás e um outro time mais ou menos equivalente? Poderia ser o Atlético Goianiense, poderia ser o próprio Vila Nova. Não tinha. Então é muito fácil você tirar a atenção de uma cidade quando ela tem apenas um clube. É só a gente comparar, por exemplo, Curitiba, né, com o Atlético Paranaense e o próprio Curitiba, que acabou ficando muito para trás, e esse é o meu medo, né, do Goiás. Eu até mesmo passei um período lá em Curitiba de virar o novo Curitiba, né? O Curitiba que você coloca assim, uns 10 anos atrás era disparado maior, não tinha nem contestação em relação a isso. Veio de 2013 para cá, o Atlético Paranaense passou de rodo, e esse é meu grande medo no Goiás, principalmente, né, de ficar parado no passado. Até mesmo em relação às finanças, o Atlético Goianiense é 100% equilibrado. Pode contestar, teve uma outra coisa aqui polêmica, não vou falar sobre esse assunto também, até mesmo para me preservar, né? Mas não tem como tirar os méritos da boa administração. A dívida deles no total é de incríveis 19 milhões de reais. Isso não é nada para um time que está na Série A do Brasileirão, não tem dívida nenhuma de curto prazo. Pelo outro lado, né, do Goiás, a dívida de curto prazo gira aí na casa de 15 milhões de reais, que deverão ser quitadas todas nesse ano ainda de 2022, e as dívidas de longo prazo mais ou menos na casa de 60 milhões com a permanência na Série A. A tendência é que a gente comece ano que vem com uns 40 milhões, 50 milhões no máximo de dívidas totais. Não é tão desesperador assim, mas você vê, né, a falta que faz uma constância na primeira divisão. Enfim, já até alonguei um pouco mais a respeito desse assunto, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Essa paralisação no tempo, né? Parece que o Goiás de 2013 para cá, até antes, você coloca aí 2010, praticamente acabou, né? Campanhas como, por exemplo, em 2009, onde o time poderia brigar por um título tranquilo, o Goiás era o melhor time, com certeza, daquele campeonato brasileiro, chegou nos 45 pontos, achou que o objetivo já estava concluído. Isso é um absurdo, viu? Um time que estava na Série A desde 2000, já estava para sua 11ª participação consecutiva, não, a 10ª, né, no caso, na Série A do Brasileirão, e falando que só fazer 45 pontos já bastava. Teve, por exemplo, o cenário, o episódio, melhor dizendo, da Libertadores, que dava prejuízo em 2013. Se o Goiás hoje vê um outro time como protagonista, não pode reclamar das suas decisões do passado. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre a atual temporada, né, de 2022. A janela de transferências está aberta, a diretoria não fez tantos esforços assim para trazer outras contratações para o técnico Jair Ventura, mas uma informação importante ainda nesta última terça-feira do portal Esmeraldino garantiu que o Goiás irá sim contratar pelo menos mais 3 reforços até o final da janela de transferências, que acontece na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Uma boa notícia para nós, né? Não sei se está tão assim, já está muito próximo do encerramento da janela, ou seja, seria mais ou menos para o jogo contra o Atlético Mineiro no outro final de semana, pelo menos o Jair Ventura podendo contar com esses reforços. As posições, pelo menos mais um volante, um meia armador, né, um camisa 10, e também mais um jogador pelas beiradas do campo, até mesmo onde, por exemplo, o técnico Jair Ventura reclamou na entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras fora de casa de não ter a função, por exemplo, de um jogador de meio de campo, até mesmo que teve que colocar o Nicolas para fazer essa posição no segundo tempo, e também nas pontas, até mesmo o Renato Júnior entrou pela beirada, né, lá do lado direito nesse duelo fora de casa. Então, um time meio que todo remendado, principalmente na parte ofensiva. Não acho que o elenco do Goiás é tão ruim assim. É fraco, obviamente, para a Série A, igual qualquer time que veio da Série B do Brasileirão, mas a gente olhar peça por peça, ok, está até aceitável. Vai o Reinaldo na zaga, tem o Caetano também, tem o Lucas Alter, Tadeu no gol, lateral esquerda com o Sávio, tem o Maguinho, meio de campo ali, por exemplo, com o Matheus Salles, mas você começa a olhar para frente, tirando ali o Pedro Raul e o Vinícius, né, que até começou relativamente bem na temporada, não tem outras peças que a gente possa contar, por exemplo, com uma boa jogada durante o jogo. O Luan Dias até chegou a fazer uma outra partida empenhada, até mesmo o Dada Belmonte, mas não são jogadores que a gente possa cobrar isso, né, na sua primeira Série A de Campeonato Brasileiro. Então está faltando muito isso. Eu vejo que o Goiás, se pudesse tirar uma grana do bolso aí, cara, pelo menos uns 2 milhões, 2 milhões e meio, a gente considerando todo o salário, né,
até a reta final da temporada, certamente poderia brigar por alguma coisinha melhor, trazer, por exemplo, um volante, um meio armador, ou até mesmo esse jogador, né, de beirada de campo, mas para chegar e ser titular, muito dificilmente vai ser cara já consolidados, viu, no futebol brasileiro. Até mesmo informação aí do Futebol 62, lá do Geliezer Paulo, muito obrigado a ele também por ter concedido essa notícia, falando sobre um bastidor que ele teve, né, juntamente com a galera que trabalha ali no Goiás, que dificilmente a equipe esmeraldina vai trazer grandes nomes, tá? A tendência é que seja mais ou menos nesse perfil, no máximo aí, do Lucas Alto, um jogador aí da Série A, meio encostado, enfim, que chegue para a composição do elenco. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito das contratações. Você acha que poderia ir com mais afinco no mercado, ou só essas 3 peças já está de bom tamanho? Assim que eu tiver mais detalhes a respeito desses nomes, né, trago aqui para vocês. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que está emprestado pelo Goiás ao CSA e dificilmente vai renovar com a equipe esmeraldina no final do ano, que é o centroavante Bruno Mezenga, aquele mesmo que foi importante ali na reta final da conquista do acesso do Goiás na última Série B. Ele lá na equipe do CSA não vem vivendo um bom momento assim. O seu vínculo com o Verdão, que foi assinado após o Campeonato Paulista do ano passado, onde ele foi o artilheiro da competição com a equipe da Ferroviária, era de 2 anos de duração, basicamente, né? 1 ano e meio. Ele atirou até o final dessa temporada, né, de 2022. Não continuou no Goiás. No primeiro semestre foi emprestado à Ferroviária, novamente para a disputa do Paulistão. Fez até um campeonato razoável, né? No total ele marcou 4 gols em 13 partidas e 1 assistência, mas não continuou no Goiás, né? A diretoria emprestou ele 100% dos seus custos para a Ferroviária e repassou nesses mesmos moldes ao CSA na disputa da Série B. Então, pelo menos o Goiás não teve que arcar com nenhum centavo do seu salário, 100% pagos aí, tanto da equipe da Ferroviária, lá no comecinho do ano, quanto agora na Série B, na disputa do Brasileirão, pelo CSA. Ele não está bem por lá, viu? 13 partidas até o momento, nenhum gol, nenhuma assistência. Sua última atuação aconteceu contra o Cruzeiro, lá no dia 20 de julho. Nas últimas partidas também não foi relacionado para o banco de reservas. A tendência é que o contrato se inspire, né? O Goiás não procura o jogador para essa sua renovação e ele fique livre para fechar com outro clube no futebol brasileiro em 2023. Bruno Mezenga já tem 34 anos de idade, seus números pelo Goiás no ano passado, 29 partidas, 4 gols marcados e 1 assistência, sendo que ele começou ali, se eu não me engano, as 6, 7 primeiras rodadas com 3 gols marcados, né? Vamos lá, contra o CRB, em uma partida na Serrinha, também diante o Avaí, e o seu último teve contra o Coritiba e esse outro agora também não estou conseguindo lembrar, né? Mas assim, foi contra o CSA fora de casa, se eu não me engano. Até começou muito bem essa sua caminhada, mas acabou perdendo um pouco de fôlego e sendo reserva no segundo semestre. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Bruno Mezenga. Já confirmei também com pessoas importantes nos bastidores do Goiás, não terá essa sua renovação visando 2023, muito por conta dos seus números, essa sua alta idade, enfim, um salário também que deve girar aí mais ou menos na casa entre 50 até uns 60 mil reais mensais, muito por conta de quando ele veio sendo o artilheiro do Paulistão pela Ferroviária no ano passado. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, vou estar deixando aqui na tela final. Deixe seu comentário para ajudar a gente no engajamento e também compartilhe o nosso canal para ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link do Mr. Sacada aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!